minha colinha, né? Então a gente vai falar da Smart hoje, tá? E do planejamento de trabalho, né? Foi pedido aí da Jaque e da Samantha, trabalho. Né? E aí tem tudo a ver, na verdade, de blindar, né? E desse período, se blindar energeticamente, você se conectar mais com você mesma, com você mesmo, né? Isso vai te ajudar bastante em relação a esse processo, o que está acontecendo, mas não só isso, né? De você revisitar certas coisas, até a gente pôs no Instagram, no Telegram, se você não está conectado ainda no nosso canal, não entrou no nosso canal do Telegram, basicamente clica no link da bio, tá? O nosso link da bio aqui do Instagram. Basicamente, entrando lá, você vai ter o link lá, é canal do Telegram. E aí, no caso, você vai ouvir o meu áudio de hoje que eu compartilhei lá, tá? E faz a votação que é importante. Eu tô até vendo aqui, ó, por enquanto, deixa eu até ver aqui, que eu tô com outros celulares. Tem um monte de celular aqui do meu lado, né? A gente não pode ter desculpa para as coisas não funcionarem, não tem mais desculpa mais, né? Quem tá conectado com a energia de ontem do sol já sabe disso. E aí, no caso, a maioria já está falando, né? Sim, eu quero mais, eu acredito que eu posso mais. Na verdade, eu não sou quem eu sou, eu posso cada vez mais me conectar com o campo quântico, né? E de uma maneira, isso influencia diretamente nas suas decisões e, consequentemente, você possibilitar mais sucesso, você conseguir avançar mais na sua vida, ajudar mais pessoas, né? Entender que, na verdade, tudo são infinitas possibilidades. O pessoal tá chegando aqui, tudo bom? Deixa eu dar um oi aqui rapidinho. Luciane, Priscila, Jaque, Silvane, Goulart, Suzette, Ociel Express, Venusi, Joseane, Lilian, a Suzette eu te falei, Global Senior, Márcio, Dani, tudo bom? E é isso, pessoal, vamos lá. Então, eu vou falar hoje bastante sobre trabalho, né? Então, aí vai ser interessante aí. Pega a anotação, né? Então, eu tô com o caderno meu aqui, né? Pega um papel, pega uma caneta. Aproveita essa live aqui, que na verdade pode te ajudar, uma aula, né? Então, sempre pode trazer alguma coisa nova, uma sacada nova. Se você, na verdade, confiar na sua memória, você já perdeu tempo, né? Porque a memória, na verdade, a gente fala da memória de trabalho, que é muito curta. Como a gente tem a nossa memória, né, que fica armazenada em campos, em córtex cerebrais específicos, e muitas vezes, na verdade, você não vai se relembrar de todos os acontecimentos, por mais que fique armazenado no seu subconsciente, mas não confie na sua memória, né? Então pega um papel, pega uma caneta, porque é importante anotar agora, nesse momento que a gente está conversando, porque é nesse momento que, na verdade, você pode ter um salto quântico, às vezes alguma dica aí que pode te ajudar nesse momento, tá bom? O planejamento de trabalho, pelo que eu entendi, né, quando a Jaque comentou, se você tiver também um tema, a gente precisa de mais 3 temas aí, porque eu quero gravar coisas que para vocês te ajudem, né, para você, ajudar vocês. Então, se tiver algum tema que você gostaria que a gente gravasse aqui, né, nessa semana, coloca aqui, né, nessa semana dos 7 dias de blindagem quântica, coloca aqui abaixo, né, com certeza vai ser bem pertinente até para eu conversar e conseguir chegar, às vezes, numa dor que você está sentindo nesse exato momento, tá bom? Planejamento de trabalho, pelo que eu entendi, quando foi proposto esse tema, tem a ver com a forma que você trabalha hoje em dia, ou mesmo, por exemplo, vai ter um rearranjo, lógico, né? Isso vai afetar economicamente, mas isso eu já falei desde segunda-feira, né, sobre a religião do medo, né? Então, o sacerdócio do medo aí, independente do que acontece em relação à parte sanitária, né, de saúde, a gente sabia desde o começo, na verdade, porque é uma repetição, isso a gente falou ontem também no Quartamente. A gente ontem à noite até fez uma meditação da coerência, não sei se você estava presente lá, mas foi bem bacana, o pessoal gostou bastante. E quando a gente pensa nessa perspectiva, é de entendimento, né? Então a gente sempre refletir, sempre conectar, sempre entender que existem interesses por trás e eles se repetem várias vezes, né? Por isso que é importante você estar acordada, você entender o que a gente está conversando, né? Sobre física quântica, sobre neurociência, entender que na verdade tudo é uma química, né? E por isso que a gente dá o nome aqui de alquimia da mente. Você precisa ser um alquimista da sua vida. Você precisa somar, né, todas essas fórmulas, né, essas alquimias, para chegar em algo mais próximo àquilo que você deseja. Isso a gente até ensina, né? Eu vou fazer o convite aqui porque pode ter pessoas que não estão, não participaram, tá bom? Das nossas lives, aulas aqui,
no Instagram, aqui nas 7 dias de blindagem quântica. Então, basicamente, clica no link da bio, segue tudo e vai ter um link lá que é lista de espera Academia da Alquimia da Mente, tá bom? Se cadastra lá, quando a gente abrir as inscrições, você vai saber em primeira mão aí, vai chegar no seu, né, coloca nome e e-mail, vai chegar aí no seu e-mail, quando a gente abrir as inscrições, com certeza vai poder te ajudar também a você avançar, né, dar o próximo passo aí aonde você quer chegar, né? E quando a gente pensa nisso, pessoal, a gente tem que entender que o trabalho não é só relacionado a você ter um emprego, né? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento foi armazenado por você, que foi armazenado pelos seus antepassados, né? Então, para você ter uma ideia, né? A palavra trabalho, ela vem do latim, né? Então, a raiz latina tripalium, tá? Tripalium. E o tripalium era como fala, pode ser um instrumento de tortura, né? Acho que um instrumento é a melhor palavra, será? Né? Mas era um instrumento de tortura. Então, se consistia de 3 paus, né? Tripalium, né? Então, por exemplo, tricampeão, né? São 3 vezes campeão. Tripalium, 3 paus, e aí no caso a pessoa ficava esticada. Era uma arma, e aí no caso a raiz do trabalho veio dessa. E aí o caso que acontece muito com as pessoas o meu trabalho é uma tortura, né? Que as pessoas consideram isso o que acontece rotineiramente. Lógico que são entendimentos, né? Então, por exemplo, se você não gosta do seu trabalho, a probabilidade é o quê? Você às vezes está por causa de dinheiro, né? Ah, Diego, mas eu preciso sobreviver, né? Eu estou dizendo isso porque eu não vou dar aqui uma conotação apenas do que está acontecendo nesse exato momento. Quando a gente pensa na física quântica, a gente pensa do princípio da não localidade. Então, independente do que se você esteja aqui ou não, né? Você está em outras realidades, você está em outras dimensões nesse exato momento. Então, o que acontece muitas vezes na tua vida é o que? Você vai interpretar apenas no curto prazo, né? Que é o que a maioria das pessoas estão fazendo nesse exato momento. Né? Elas estão pensando apenas no curto prazo, não estão entendendo que na verdade é um processo. Existem repetições ao longo até da sua vida que se repetem, doenças que se repetem, ou mesmo doenças que nunca são curadas, ou mesmo crises econômicas que sempre são criadas. E aí, no caso, se você acha que tudo é do nada, é por causa desse governo, é por causa do governo anterior, é por causa de alguma coisa, você está sendo manipulado. Por isso que é muito importante você entender. Existe a religião do medo, existem os sacerdotes do medo. Né? E eu estou dizendo isso porque não são pessoas que você vai ver na mídia, nem nas redes sociais. Eu não posso nem dizer aqui, mas a gente diz dentro dos nossos treinamentos. Mas como nós somos trabalhadores da luz, a gente tem o quê? Que cada vez mais abrir os olhos de mais pessoas, né? E aí, no caso, não é converter. Aqui não é negócio de conversão, aqui não é religião, pessoal. É você fazer com que a pessoa pense por si mesma. Pense por si mesmo. Isso dá trabalho? Uhum. Você vai conseguir fazer com que a pessoa abre? Não é certeza. Só que ao mesmo tempo você já fez sua parte. Né? O que mais acontece com as pessoas é o quê? Elas querem chegar numa conversão das pessoas. Aqui na religião, o ponto é, pessoal, você conseguir fazer com que a pessoa entenda. Existem coisas que, na verdade, as pessoas ainda acreditam. E aí isso enfraquece. Né? Ao invés de a gente somar, divide. E se recorda sempre assim. Eu vou até desenhar aqui. Tá? Vou até desenhar aqui. Né? Então, aqui ó, é um triângulo. É porque não tem slide, né? Não é PowerPoint. Mas assim, você tem que pensar. Quando duas pessoas estão brigando, certo? Não dá pra caprichar, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Mas quando duas pessoas estão brigando, um terceiro ganha. Entendeu? Enquanto eu e você estamos brigando, um terceiro ganha dinheiro, ganha poder, ganha mais energia, porque nós estamos brigando, entendeu? Pensa sempre assim. Tudo que acontece no mundo, né, que você acha que é polaridades, tem gente que sabe disso também, das polaridades. É um princípio hermético, né? Que é aquela coisa do yin yang, luz e trevas, frio, calor, quente, frio no caso, né? Mais ou menos branco, preto, né? Então assim, a gente vê o que? Tem as polaridades, masculino e feminino, né? Que é o princípio do gênero, também um princípio hermético. Então quando a gente entende isso, a gente sabe que existe uma manipulação, né? Para fazer com que as pessoas sempre briguem entre si, né? E façam com que elas... Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Bebam água, hein? Estão me vendo e ouvindo, pessoal? Tô vendo aqui o pessoal chegando. Raquel, Henrique, Lenice, Alce Vidal, Renata sim, Venusi sim, Marumazinha sim,
Beleza. É que deu uma cortada aqui, estão ligando, não sei porquê, já desconectei aqui, né? O ponto principal é, pessoal, a gente tem que estar conectado, né? Então, assim, entender que, na verdade, existem os poderes, existem, na verdade, um governo oculto aí das trevas, existe o governo oculto da luz. E nós, como governo oculto da luz, porque, basicamente, nós somos minoria ainda, mas cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos, estão entendendo, por exemplo, que a indústria farmacêutica não é a única não é, por exemplo, remédio, homeopatia, né? A alopatia não é a única opção, não é a única vertente para curar as pessoas. A gente sabe hoje, né? Tem quantas pessoas aí estão estudando reiki, terapias holísticas, theta healing, frequências vibracionais, física quântica, alquimia da mente. Porque elas sabem que no fundo, existe uma grande mentira sendo contada, né? E a gente vê isso através dos livros, vídeos, cursos, mas isso não vai ser, como fala, bombardeado de marketing, né? Como na televisão, nas redes sociais. O que querem que você sempre fique pensando é o quê? Tudo tá ruim, vai piorar, é negativo, vai ter problemas econômicos, de saúde, tal. Sempre é uma martirização, né? Uma vitimização. E isso intensifica mais o quê? Ondas, né, que tem um comprimento maior, lógico, você fica numa frequência vibracional mais baixa, você nunca vai batalhar o quê? Para você aumentar essa frequência, porque isso lhe é conveniente. Em relação ao trabalho é muito isso. E eu digo isso porque agora, nesse exato momento, você que está assistindo agora, eu não sei onde você está. Você está na sua casa, no seu escritório, com seus familiares, amigas, amigos, eu não sei, né, nesse exato momento onde você está. Mas ao mesmo tempo eu sei que você está pensando, e cada vez mais as pessoas têm refletido, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, né? E o planejamento do trabalho é fundamental, né? Então assim, se lembra assim, que se coloca uma coisa na sua cabeça, trabalho não é só emprego, trabalho é tudo que você faz. Quando você muda essa perspectiva, você atualiza esse software, né, atualiza esse programa, tudo muda. Porque você começa a prestar atenção, você até faz o que a gente ensina muito numa meditação mindfulness, de atenção plena, você começa a prestar atenção em tudo que você faz. Você está dando bom dia para as pessoas? Você está sendo, por exemplo, agradecendo de verdade? Você está dizendo, por exemplo, eu tô ótimo, né? Ao invés de falar, tudo bem, né? Tô ótimo, não, hoje tá um dia tá maravilhoso, né? Porque quanto mais você se intensifica e mexe com essa energia, então você pensa, sente e age de uma maneira mais positiva, mais alinhada. Então, por exemplo, até com o que a gente falou ontem com a energia do Sol, né? Do ano astrológico do Sol, cada vez mais você vai o quê? Impactar mais pessoas, as pessoas vão falar, nossa, que legal, né? Uma energia bacana. E além disso, você vai se conectar com pessoas que também pensam como você, agem como você, sentem como você, mas ao mesmo tempo, consequentemente, você vai afastar aquelas pessoas que na verdade não se conectam com você. Isso é muito importante. Não tenha medo de, na verdade, perder amizades. Não tenha medo, na verdade, de, às vezes, você passar por uma transição muito, às vezes, gritante, né? Depende do seu momento, cada um tem um momento. A gente fala até, por exemplo, aos 28 anos, todo mundo tem uma transição que nós chamamos de revolução de Saturno, né? Retorno de Saturno. Então, assim, é algo que acontece, né? Com 28, depois vai acontecer com 56 também, né? As pessoas aí mais experientes. Então, assim, tudo muda, né? Mas, ao mesmo tempo, muda a partir do momento que você quiser mudar. Só que tem gente que não quer mudar também, tudo bem com isso. Só que ao mesmo tempo, se você não quer mudar, o que a gente vai conversar aqui não vai fazer muito sentido. Porque na verdade você vai ouvir e vai achar que é legal, mas nossa, que live porcaria, né? Beleza. Mas ao mesmo tempo tem muita gente aqui, eu creio que a maioria está alinhado com o que a gente está falando. E se você está alinhado com o que a gente está falando, entenda que trabalho é dar bom dia, é você fazer um café bacana, né, na cozinha, limpar a casa, fazer um exercício físico, você, por exemplo, às vezes gravar alguma coisa nas redes sociais. Pessoal, tudo bem aí? Acho que cortou aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tem alguém insistindo aqui. Ai, 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 ai. Estão me vendo, ouvindo, pessoal? Confirma aqui sim, não. Vamos lá. Cortou? Sim, cortou. Manda aí vibração positiva para essa pessoa que está insistindo parar de ligar. Ai, ai. Né? Mandar mensagem. Não é não, né, pessoal? Quando você não quer atender, você não quer atender. Ai, ai, ai. Né? Maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Porque aqui, ó,
eu vou levar você para onda gama aí, vamos acelerar essas frequências aí, tornar os comprimentos de onda mais curtos e acelerar aí o processo de entendimento. Né? Pessoal, quando a gente pensa nessa perspectiva, trabalho é tudo que você faz, como eu estava falando. Então, assim, é desde arrumar sua cama, é você também se arrumar cheirosa, cheiroso, né? Se trocar, olhar pro espelho, caramba, eu me amo, olha que corpo legal, né? Ou mesmo, nossa, posso melhorar, né? Nada assim, nossa, que corpo horrível, né? Eu sou gordo, eu sou gordo. Cara, para de pensar assim, entendeu? Tudo é possível de manipulação, de você trocar isso, né? De você cambiar isso, de você co-criar, né, manifestar. Lógico que não adianta apenas você ficar pensando, eu vou ficar magro ou eu vou ficar magra, né? Você tem que também fazer sua parte, lógico. Alimentação é muito importante. Eu estou bebendo água aqui, né? Até tem uma garrafinha de água, beba muita água, que é importante. Água é vida, né? 70% da gente é água. Fazer um exercício físico, lógico, né? Nesse momento, não fica levando só em consideração o curto prazo, pensa no longo prazo, tá, pessoal? Então, assim, você pensar em como que você pode fazer uma prática esportiva, você pode ser andar no bairro, pode ser você subir escada e descer escada, pode você, às vezes, procurar vídeos na internet agora, nesse exato momento, e você vai ver, você vai ter um monte. Isso já antes, tá, pessoal? É que as pessoas, elas acham que, na verdade, agora as coisas vão mudar. Nunca! Não existe mudança, não existe novo. Quando você começa a estudar a origem da humanidade, as antigas civilizações, o que você considera hoje como novo, não é novo. Já foi utilizado como uma nova tendência por alguém que também, na verdade, acredita como você acredita agora, tá? Começa a aprender isso. Existem ciclos e eles se repetem. E neste exato momento, ou você começa a ser ter mais sabedoria sobre isso, ou você, novamente, sempre vai ser manipulado para entender que, na verdade, isso é novo, né? Nossa, isso aí não tinha antes. É como se fosse uma coisa nova. E esse implante cerebral, esse implante no seu subconsciente, também está em outras pessoas. Porque esse implante é feito, e foi feito, e será feito, porque, meu amigo, minha amiga, vai ter uma doença nova, sim, daqui a alguns anos. E eu não estou sendo profeta, não. É quando você analisa a história da humanidade, existem coisas que se repetem. É doença que, na verdade, aparece do nada. É, na verdade, crise econômica que aparece do nada. E aí, quando você começa a entender os ciclos, você começa a entender, existe alguém manipulando. E a gente está dando o nome aqui de a religião do medo, né? Porque eles sabem daquilo que a gente está conversando aqui. Como agora a gente está sabendo. Por quê? O problema que eles têm é o quê? A percepção. Quanto mais pessoas serem inteligentes, mais as pessoas vão desconfiar. Peraí, de novo uma doença? Que estranho, né? Mas da onde que surgiu? Surgiu, nossa, do macaco? Né? Eu estou dando um exemplo, né? Mas o macaquinho, tadinho, tá lá na selva. Ele não trabalha no laboratório. Tadinho do macaco. Aqui a gente mora perto de uma fazenda, né? É que nem o Greg Braden, né, que mora lá no Novo México, que mora também na roça, que ele fala. Assim, eu vejo as vaquinhas, os cavalos. Eu nunca vi um cavalo ou uma vaca num laboratório, né? Tadinho, culpar eles por causa da doença, que estranho. Você começa a pensar... Pessoal, aqui é uma perspectiva em relação a você entender que muitas vezes é um bode expiatório. Você dá culpa, né, para alguém que não tem nada a ver, né, principalmente com um animalzinho, um animal, sendo que ele culpou, que ele criou, né? Ele criou. Criou! É meio esquisito, pessoal. Não acredite em coincidências. Desconfie das coincidências, tá bom? E desconfie de tudo que você receba de grandes organizações, que eu sempre falo, né? A religião do medo está impregnada. Eles estão infiltrados aí em governos, economias, grupos sociais e principalmente as redes sociais. Eles fazem a festa porque as pessoas estão brigando entre si, não entendendo que tem aqui, ó, esse terceiro poder, ó, que está sempre ganhando dinheiro com você, né? E tá dando risada de você brigar com outras pessoas. Tá dando risada. É muito fácil manipular a humanidade hoje em dia, entendeu? Perceba, pessoal, ou a gente acorda ou a gente dorme. Não tem outra expectativa. Não, mas agora eu não vou fazer. Você já dormiu. Né? Não tem mais espaço. Por isso que eu tô falando. Ontem eu falei muito sobre isso. Utiliza essa energia do sol para, levar o movimento, né? Gerou movimento, já é movimento. Repita, né? Então eu estou repetindo muita coisa porque a repetição é mestra da perfeição. Eu estou repetindo várias coisas porque você ouviu ao longo da sua vida muitas coisas que estão impregnando seu subconsciente e inconsciente. Tem gente que fala, Diego, você fica muito repetitivo. Sim, porque você está cheio de lixo. Desculpa que eu vou falar, mas está cheio de bosta aqui. Entendeu? Como que a gente tira o cocô? Né? Jogando o quê? No vaso. Manda embora, não é assim? Eu tô brincando, mas o que acontece, pessoal? Tem muita gente que tá pensando um monte de besteira. E aí o que acontece com isso? Mais besteira acontece.
é magnético, é o campo magnético. Quando você se une ao campo quântico, você abre para o mundo infinitas possibilidades. Mas quem está vibrando só negativo é o quê? É negativo, né? Negativo, negativo, negativo. E aí, negativo mais negativo não é positivo, é mais negativo, né? Duas vezes negativo, correto? Tá? Então, assim, quando a gente pensa em trabalho, perceba, tudo é trabalho. Se você trabalha com advocacia, é administrativo, é empresário autônomo, você trabalha por conta, você trabalha numa multinacional, numa empresa pública, tudo assim, tem que mudar, né? Ao mesmo tempo, você tem que entender uma coisa que vai servir para todo mundo. Nunca dependa apenas de uma fonte de renda. Tá? Não vai ser o foco nosso, porque a gente não vai falar de finanças, só que ao mesmo tempo uma coisa que eu posso dizer em relação aos nossos negócios é sempre assim, você sempre ir atrás, então não depender de governo, nunca depender da economia, nunca depender de alguém, né? E isso acontece muito com as pessoas, às vezes, eu tô recebendo esse dinheiro dele ou dela, né? Às vezes uma pensão alimentícia do seu ex-marido, ex-esposa, sei lá, né? Só que ao mesmo tempo é o quê? Você se acomoda. E esse comodismo, ele é muito ruim, né? Ah, mas tudo bem, eu vou receber do governo isso, né? Pessoal, quem se acomoda nunca vai ter a prosperidade financeira que deseja. Eu nunca vi, e a gente nunca vê isso, a gente acabou de voltar de um evento lá dos Estados Unidos, né? Antes de tudo que acontecer, vamos dizer assim, a gente meio que já estava lá, sabia que poderia acontecer, mas naquele momento não tinha, os Estados Unidos não tinha fechado as fronteiras. E lá a gente viu bilionários, milionários, Usher, John Travolta, isso recentemente, foi mês passado, no mês do meu aniversário até. E aí, no caso, a gente viu várias pessoas que são milionários, bilionários, que têm negócios, e a gente viu, né? Essas pessoas que têm dinheiro, né? E aí amanhã até eu vou falar isso, o ranço dos ricos. Se você quer ouvir falar bastante de verdades aí sobre prosperidade e criação de riqueza, esteja amanhã com a gente, ranço a pessoas ricas. Que é uma coisa que eu percebi muito, que as pessoas têm. As pessoas têm ódio dos ricos. E é um estudo científico. Eu dei uma olhada aí em comentários em vários posicionamentos e amanhã a gente vai falar sobre isso. Não vou explicar não, fica aí a dica, o segredo, né? A colinha, o loop aí para você estar aqui com a gente amanhã às 10 da manhã, horário de Brasília, tá? Mas aí o que acontece, pessoal? É você pensar em você não apenas como um empregado, não pensar você apenas como uma pessoa dependente de alguém, não pensar você como uma vítima do sistema, tá? Um livro, né? Eu já indiquei, pelo menos hoje é o quarto dia, então vai ser o quarto livro aí que eu tô indicando. Ah, Diego, quais livros você indicou? Se você perdeu, meu amigo, minha amiga, dá uma olhada no nosso feed do Instagram, que lá tem até posts que a gente compartilhou. Pra você ter uma ideia, olha como o pessoal às vezes é meio malucão. Eu não sei o que acontece com as pessoas nas redes sociais, mas a gente compartilhou aí livros, né? Vou até pegar o post aqui porque eu estou na frente do meu computador também. Livros para elevar sua frequência vibracional. Sabe o que a pessoa escreveu? Se o livro estava no Netflix. Aonde? Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Né? No meu humilde conhecimento, eu não sabia que o Netflix ele libera livro. Pessoal, tem gente ficando maluca, né? Isso a gente chama de dissonância cognitiva, né? Que é um princípio da psicologia. Você fala uma coisa, mas faz outra. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. Senão, ao invés de evoluir, trazer a cooperação, existe o que é uma competição. As pessoas, o que elas não estão utilizando a massa encefálica. Não estão pensando. Aonde já se viu livro no Netflix, meu senhor? Ai, pessoal, é cada coisa, né? E aí, no caso, as pessoas, os especialistas aí das redes sociais, né, fizeram anos aí de economia, todo mundo sabe tudo nas redes. É impressionante, pessoal. Eu fico impressionado como tem especialista nas redes sociais, né? E a gente poderia até falar isso a gente pode até falar de ego. O que vocês acham de ego no sábado? Ego. Fala aí, ego, né? Essa coisa de se achar. O que vocês acham? Eu vou marcar aqui só para lembrar. Ego, né? O ego. Não da perspectiva, às vezes, de... Quem é da psicologia vai falar, não, ego não é isso, Diego. Eu tô falando no sentido de egocentrismo, tá, pessoal? É que hoje em dia você tem que explicar, né? Tem que ser o dicionário, né? Tem que ser um dicionário. Então, no sábado aí eu vou falar sobre ego, esse egocentrismo, né? Aí, ó. A Renata e ego, ID, super ego, é isso mesmo. Quem da psicologia vai entender, é isso aí. Show, show. Então amanhã,
ranço às pessoas ricas, ranço, né? Ranço às pessoas ricas, né? O que eu percebi nesse fenômeno, né? Porque é um fenômeno, né? Você percebe aí que as pessoas estão irracionais. E no sábado aí já tem o tema que é o ego. Bacana? Legal? Beleza. Então, voltando, pessoal, o livro que eu quero indicar para vocês hoje é O Pai Rico e Pai Pobre. Tá? Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Se alguém já leu, pode colocar aqui. Ah, Diego, eu já li, achei bom. Né? Ah, eu achei uma bosta. Escreve aqui para mim. Pai Rico e Pai Pobre. Por quê, pessoal? Foi um dos primeiros livros que eu li sobre essa necessidade, sobre trabalho, né? Lógico que amanhã eu posso até falar de prosperidade. Eu vou até anotar aqui o livro que eu vou falar amanhã. Vou até aqui marcar. É que eu tô com caneta aqui, tô marcando também. Tá? O livro que eu vou falar amanhã. Hoje eu vou falar sobre o Pai Rico e Pai Pobre. E o que acontece? O Pai Rico e Pai Pobre tem uma parte que fala dos quadrantes. Você pode procurar vídeo também. Ah, Diego, a Amazon tá entregando? Tá entregando, né? Saraiva, tal. O pessoal tá, se você comprar hoje, vai receber. Mas ao mesmo tempo tem bastante vídeos, tá? Tem bastante apresentações na internet sobre isso. Falando um pouquinho, um resumo do livro, sei lá, tá bom? Se você já leu, dá uma olhada nos quadrantes, que é essa parte que eu vou falar. Então, o Kiyosaki, ele fala muito sobre o conceito de ativo e passivo. O que é ativo, o que é passivo. E aí, na maior parte das vezes, entra no que a gente está falando, né? Quando você entende a física quântica, você começa o quê? A refletir sobre tudo aquilo que você recebeu de informação, que está no seu inconsciente, está no seu subconsciente, e começa a ver que, na verdade, você foi levado a acreditar em muitas coisas que, na verdade, não lhe são boas. Não lhe são saudáveis, não vão te levar onde você quer chegar. Por mais que você trabalhe, às vezes, como atendente do McDonald's, você sabe que, na verdade, tem um limite, né? Porque você vai ter que ser promovida e tal, mas tem um limite, né? E aí, no caso, é uma frase. Nenhum milionário trabalha para alguém. Né? Nenhum bilionário, trabalha para alguém. Ah, Diego, eu não quero ser milionário ou bilionário. Mas você tem sonhos de. Tá? Você pode ser hipócrita o suficiente para falar para mim, às vezes nas redes sociais, você que é o nosso hater aí, obrigado, né, de falar que na verdade, eu não quero ser milionário, mas eu quero ter dinheiro. Entendeu? É pensamento de milionário. Não deixa de ser um pensamento de milionário. Então, se é um pensamento de milionário, então você tem que mudar a sua cabeça, mudar a sua mente. Certo? Mudar seus hábitos, entender que existem infinitas possibilidades. Você pode se conectar e fazer com que esse dinheiro apareça. Só que ao mesmo tempo, não é vai aparecer agora uma oportunidade de dinheiro do nada, né? É lógico que você tem que trabalhar e ver oportunidades. Por isso que eu estou falando. O planejamento do trabalho tem a ver com essa perspectiva de você criar novas fontes de renda. E o Kiyosaki vai falar sobre isso. Vai falar sobre o quadrante do empregado, vai falar sobre o quadrante do autônomo, vai falar sobre o quadrante do dono, né, da empresa, o gestor, né? E também vai falar sobre o quadrante do investidor. Aqui não é uma aula sobre o pai rico e pai pobre, tá? Mas esses quadrantes, eles refletem muito essa ideia que eu vou passar para vocês, né? Então percebam, pessoas, existem 4 formas, né, pelo menos nesse livro, baseando um pouquinho nele, de você gerar uma renda. Não necessariamente você ainda tem uma ideia de como ir fazer isso acontecer. Mas quando você desperta isso, eu posso dizer isso porque eu despertei, né? E no meu caso foi um incidente aí em 2013, em janeiro de 2013, de quase morte, que pra mim foi o pulo do gato, que foi com os 28 anos, né, que eu falei. Então, na maior parte acontece nos 30 anos, então você começa a revisitar, a você criticar, a você julgar. Será que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para ser? Será que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para ter? Será que eu estou fazendo aquilo que, na verdade, eu nasci para fazer? Né? Você começa a questionar. Então, o trabalho é relacionado a tudo. É você se olhar no espelho. É você dar bom dia. É você agradecer por mais um dia de vida. É você fazer uma meditação. É você ligar para alguém que você ama. É você, na verdade, responder um e-mail com carinho. É você, na verdade, também, né? O trabalho é você sair de grupos, redes sociais, grupinhos de WhatsApp que não te agregam. Isso é trabalho também, né? Então, assim, tudo é trabalho, pessoal. Quando você entende que tudo é trabalho, você está presente, você está naquele momento. E naquele momento, na verdade, você consegue o quê? Cada vez tomar melhores decisões. Porque o que acontece com a maior parte das pessoas, elas não estão no momento presente. Elas estão no momento passado. E no passado, nada vai mudar. Por mais que você fantasie que no passado aconteceu isso. Ela falou isso de mim. Ele falou isso de mim. Meu chefe falou aquilo de mim.
né? E no passado, na sua grande ilusão, na mesma ilusão aí das pessoas que falam, não, esse livro está no Netflix, nessa mesma ilusão, você começa a fantasiar coisas. E a fantasia, né, ficção científica, não tem fim. Até eu estava brincando até com aqui em casa, eu estava vendo no Netflix, né, no escritório, né, aliás, e aí no caso tinha um filme no Netflix que era assim, ficção baseada em fatos reais. Ficção baseada em fatos reais. Peraí, ficção baseada em fatos reais? Se é uma ficção, não é fatos reais. Entendeu? Assim, fato real, e aliás, nenhum filme de fatos reais é fatos reais. É só você ver a história de vida da pessoa que criou, né? Então assim, pessoal, começa a questionar tudo. Começa a questionar filme, música. Por isso que eu falei, assim, até a religião do medo. Questione pessoas que estão fazendo muito sucesso muito rápido na música, nos filmes, os artistas e as artistas que aí aparecem do nada, fazem sucesso muito rápido. Por quê? Quando você vê a vertente em relação a sucesso, em relação a você ter algo sólido e verdadeiro, né, para o longo prazo, demanda tempo, demanda trabalho. Por exemplo, você se conectar com o campo quântico não é só, oh nossa, agora melhorei, né? Não, são meditações diárias. A cura, tem gente que imagina que a cura quântica vai ser do nada, né? Vai baixar aqui o espírito e me curei do câncer. Né? Não é assim. Isso a gente pega estudo científico, né? Principalmente, por exemplo, de eventos de 4 dias para que a pessoa consiga diminuir um linfoma, alguma coisa assim. E aí, no caso, detectando, fazendo exame, vendo as conexões cerebrais, o quanto, na verdade, as ondas, né, ao invés de ter um comprimento maior, elas diminuem. Então, você passa de estados delta, teta, alfa, beta mais baixo, beta mais alto, até o gama. Entendeu? Desconfie de milagres. É mais ou menos isso. Porque essa fantasia contamina. Você começa a criar dentro da sua vida aí o livro no Netflix. O livro no Netflix, tá? Eu falei de planejamento de trabalho, agora eu vou falar da Smart, né? Porque tem mais 30 minutinhos aí. A técnica Smart, inclusive, tem muita gente aqui que me conheceu através da Elaine, né? Da Elaine Orives, grande amiga, mentora, né? Sempre tá com a gente aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Tomar uma aguinha aí, pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu dar um oi. Oi. Vamos ver. Nossa, tem bastante gente aqui. Mindai Coelho, Renata, Juliana, Kelly, Moda Carioquinha, Outlet, Lúcio, Patrícia, Estúdio Ativa, Viane Diamante, Patrícia, Silvia, Paula, Renata, Ellen, Suzete, Débora. Ellen, as pessoas estão no modo automático, nem pensam direito. Nem pensam, né? Eu não sei nem se falar direito, porque nem pensa. Maria, Suzete, falta de foco total. Silvane, a Renata, ego, né, que eu tinha comentado. Venuse, sim, fale sobre o ego. Beleza, pode falar, vai ser sábado, então que eu... Opa, apertei o botão errado, todo dia eu aperto o botão errado. Márcia, muito bom. Nenice, muito bom esse tema. Tiago, Márcia, Maria Dondoca Joias, verdade. A Jaque, esse livro é muito lindo. Renata é muito bom. Doutora Camila. Márcia, muito bom. Já li, surpreendico. Rogério. Venus, eu quero ser milionária assim. Né? Leonardo, Rosemary, Alan, Júlia. Edlamar, eu acho que é isso. Psicóloga, Marlene. Badaró. Diogo. Abel. France. Flávio Models. Joana, preciso do seu e-mail. Pra quê, Joana? O que você vai fazer? Manda aí, no caso, um direct pra gente. Mas qualquer dúvida de acesso, de curso, contato@diegomangabeira.com.br. E aí a nossa equipe vai te responder. France, Paty Barcelos, Suzete, Raquel, eu sou uma que eu conheci através dela. Tá vendo? Paty Barcelos. A Lilian, eu conheci você através dela. Olha que maravilha, gente. Vieram de uma fonte fidedigna, muito linda, iluminada. Elaine Orives. Elaine, olá, Ana Paula, acredito que a maioria não pensa mesmo, né? Isso é verdade. Cícero Freitas, Ana Paula sempre no automático, a doutora Camila Souza. Isso aí. Pessoal, dê um oi, agora vamos voltar, né? Então, eu falei da Elaine porque a gente fez uma live, eu tava lá em Las Vegas, de manhã, era 5 horas de diferença, então era 6 da manhã lá, eu tava tomando café. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque muitas pessoas vieram
nos seguir, né, depois disso, e com certeza creio que eu devo ter agregado, né, porque você está aqui. E gratidão, gratidão, gratidão. E eu quero falar de novo da Smart, porque a Samantha, não sei se a Samantha está aqui, se você tiver, Samantha, eu estou gravando, pessoal, com temas que vocês estão trazendo. Se vocês tiverem algum tema para domingo, né, domingo e segunda, que vai ser o último dia dos 7 dias, coloca aqui porque eu vou anotar e eu vou fazer a live por causa de você e vou chamar pelo nome. Né? Quem falou do planejamento de trabalho foi a Jaque. Quem falou da Smart foi a Samantha, tá bom? Então vamos lá. A técnica Smart é uma das técnicas que a gente utiliza de foco, produtividade. E quando a gente fala de foco e produtividade, a gente tem que falar também em estado de fluxo. Tá? Estado de fluxo foi criado, né, até pelo... Deixa eu até colocar aqui, Flow State, o nome do criador, porque é um nome bem confuso, é bem difícil, na verdade. Ele é, na verdade... A gente tem, inclusive, dentro do nosso treinamento Mente Ninja, né, uma das aulas eu falei do estado de fluxo. Tá? O Mente Ninja é uma comunidade, então você paga anualmente para estar lá. Tem o canal exclusivo do Telegram, que é um canal fechado. Tem aulas exclusivas que são só para o Mente Ninja. Né? E uma das aulas eu falei sobre o estado de fluxo. Quem criou, na verdade, foi um croata. Né? Ele mora nos Estados Unidos, ele é um professor, um doutor da Universidade de Chicago. Tá? E ele chama Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Mais ou menos. E aí, no caso, ele criou esse estado de fluxo, ele estudou isso, que basicamente, o que é o estado de fluxo? Você está tão concentrado fazendo uma coisa, que na verdade você não ouve, né? As suas percepções sensoriais, elas meio que ficam bloqueadas. Seu cérebro começa a focar naquilo que você tem que fazer, não naquilo que na verdade pode te atrapalhar. O estado de fluxo é assim, por exemplo, você está às vezes escrevendo um e-mail, você está lendo uma coisa nas redes sociais, e aí no caso toca a campainha, toca o telefone, toca o interfone, tem alguém te chamando, você não ouve. E aí a pessoa chega, pô, você não estava me ouvindo? Né? E aí no caso isso tem a ver também com produtividade. Tem vários vídeos na internet, né? Eu estou trazendo aqui mais conceitos, por isso que eu estou falando que essa live é mais aula do que live, né? Porque eu sou professor, eu gosto de dar mais conteúdos e principalmente para que você agregue. Talvez você vá, às vezes, não ver tudo, mas o que importa é o quê? Você se alimentar. Conhecimento traz conhecimento, positividade traz positividade. Quando você está trabalhando, você não deixa a dengue chegar, porque não tem água parada. Né? O que acontece com as pessoas é o quê? Elas estão só se alimentando de notícias. E as notícias, pessoal, não tem nenhum cunho científico às vezes, né? É só para o quê? Te deturpar. Por isso que eu falei, a religião do medo consegue fazer isso muito bem através dos sacerdotes do medo. Né? Por isso que a gente, como trabalhadores da luz, a gente tem que o quê? Cada vez mais nos alimentarmos de energias o quê? Que repilam, né? Repelir, né? Que possam repelir isso. Tá? Então, por isso, luz traz mais luz, amor traz mais amor, prosperidade traz mais prosperidade. Né? E aí, no caso, quando a gente fala de técnicas de foco, produtividade, além do estado de fluxo, né, do Mihaly, que é o croata, que eu falei, o professor, você tem também o que a gente chama de técnica SMART. A gente tem um vídeo, posso até verificar aqui, que eu estou na frente do computador, então aí fica mais fácil de a gente conversar. Se você jogar no Google, eu vou fazer isso junto com você. No Google não, no YouTube, tá? Ah, Diego, passa o link, vai procurar, tá bom? Se vira também, eu não quero dar tudo na mão. YouTube Smart, tá? S-M-A-R-T, Diego Mangabeira. Vamos ver se chega no vídeo. Vamos ver. Aqui, tá aqui. Tá aqui no Google, tá? No Google. No Google você acha também. Mas coloca no YouTube Smart, tá? Smart Diego Mangabeira, tá? E aí no caso vai ser no canal Diego Mangabeira Brasil, tá? Por que Diego Mangabeira Brasil? Porque é o nosso canal em língua portuguesa. Nós temos um canal em inglês e em espanhol, tá bom, meu amigo, minha amiga? Então lá, o vídeo chama Como Definir Metas e Objetivos com a Técnica SMART. Eu não sei se consigo virar a câmera, mas basicamente tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá até a Elaine aqui, ó. Como Definir Metas e Objetivos com a Técnica SMART, ó. Achou? Aqui, ó, Smart, Diego Mangabeira. Aqui, ó, Diego Mangabeira Brasil é o canal, tá bom? Tá lá. Ai, Diego, manda o link, é mais fácil. Pois é. Aqui não é o mais fácil, é o que você tem que fazer também, tá bom? Tem pessoal muito folgado hoje em dia. E a gente tem que também entender que movimento gera movimento. Você acha que você vai ser mais próspero não fazendo nada? Você acha que você vai ser próspero co-criando só fazendo técnica? Né? Doce ilusão, pessoal. Física quântica, mecânica quântica não é para qualquer um, não. Né? Aqui é só para profissionais. Né? Eu digo isso porque tem gente que às vezes acha que só fazendo um negocinho de nada vai co-criar, vai manifestar algo que é gigante.
né? Gente, não é assim. Existe a proporcionalidade, existe você causar um efeito. Se você vai com uma forcinha assim, né? É diferente o quê? Né? É diferente o quê? Você tem mais vontade. Tanto que as ondas, as frequências, elas são diferentes. Tudo é diferente. Quanto mais você o quê? Sobe as suas ondas, o quê? As frequências, os comprimentos, eles ficam mais curtos. Quando você o quê? Vai ficando na tristeza, no medo, o quê? São assim, ó, o comprimento é maior. Entendeu? Não adianta. Menos esforço não vai te trazer mais trabalho nem mais prosperidade. Mais esforço, eu não estou dizendo que você tem que trabalhar duro. Você tem que trabalhar inteligente também. Só que ao mesmo tempo, às vezes você vai ter que trabalhar mais. Tá? E daí? E daí? Né? Legal? Então, assim, na Smart eu vou falar bem rapidamente, porque tem um vídeo, e como são 20 minutos, não dá pra gente falar. Eu falei isso na live lá da Elaine, mas vamos lá. Pessoal, Smart é o que? Específica. Tenha metas específicas. Se você não escreveu suas metas deste ano, escreva. Ah, Diego, mas está acontecendo isso, aquilo, né? Escreva. Escreva, tá? Não dependa apenas dos fatores externos para você ser feliz, senão você vai ser sempre controlado pelo sistema, pela religião do medo, tá? E específica é o quê? Olha, se você quer emagrecer, quantos quilos? Se você quer comprar um carro, qual carro? Se você quer falar com alguém, qual que é a pessoa que você quer conversar, que você precisa se resolver, tá? M, mensuração, medir, tá? E como que você mede você emagrecendo, né? Você procurando todo dia, ou mesmo uma vez por semana, medir os gramas, né? Ou mesmo os quilos que você emagreceu. Se você quer um carro, quanto de dinheiro você está guardando por mês para comprar aquele carro, né? Ou mesmo o quanto você tem gerado, às vezes, de renda, né? Que não está, que não é do seu emprego atual, mas você está fazendo além do que você está fazendo, né? Existem várias formas, pessoal. Aqui, essa live aula não é... Diego, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, né? Tem um monte de vídeo na internet que ensina isso. O ponto como eu faço, eu sempre indico assim, siga seu feeling, siga seu coração, né? Tem coisas que vão te ajudar, tem coisas que vão servir para vocês, mas sempre guarda uma coisa. Você só vai vivenciar algo quando você fizer algo, né? A experiência conta muito. Então não dá para eu falar como que é. Eu sei que, na verdade, fazendo o que eu faço, eu consigo chegar onde eu quero, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez não seja para você. E tudo bem com isso, tá? Então, medir é isso. Aí eu falei, por exemplo, de você conversar com alguém que você não está conversando faz tempo. Então, quem que é essa pessoa, né, na específica? E medir. Você ligou ou não ligou? Né? Quanto tempo que você falou com a pessoa? Entendeu? É medir, mais ou menos essa perspectiva. O A é de atingível. Então, assim, você quer emagrecer quantos quilos? Então, emagrecendo quanto por semana, por mês? E, basicamente, é atingível? Porque, vamos pensar, tem gente que quer emagrecer 200 quilos em um mês. Será que é possível naturalmente? Né? Não sei, eu nunca vi um caso assim, 200 quilos. Pode até me trazer aí os especialistas aí nas redes sociais, né? Pode até me trazer. Que eu saiba, é meio que, assim, biologicamente é meio impossível. Por mais que você mude a alimentação, você faça exercícios, né? Ah, Diego, mas fez a bariátrica. Eu tô falando de natural. Né? E ganhar dinheiro. Então, assim, que a gente saiba, até eu comentei isso no começo, durante a aula, a live, todas as pessoas que têm sucesso, que têm um sucesso de longo prazo, elas não tiveram sucesso assim do nada. Foram anos de trabalho, às vezes até como que a gente chama, nos bastidores, ninguém conhecia elas, elas não eram seguidas por ninguém. Você olha isso, até mesmo das pessoas que eu admiro, né? No começo ninguém seguia, ninguém via live, é que nem a gente aqui, né? Então, assim, e vai sempre aumentar, por isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Então, agora tem 25 pessoas, mas eu já fiz lá no começo lives, aulas que ninguém assistia. Mas eu tinha que estar na frente da aula, da câmera, que nem eu tô aqui. Eu tinha que gravar um vídeo pro YouTube. Eu tinha que gravar um áudio, sabendo que, na verdade, alguém iria ouvir, né? Então, às vezes, no começo, assim, meio de esperança? Mas pelo menos você está fazendo. Depois você vai melhorando, né? Tem uma frase até, feito é melhor que perfeito. Pode ser que sim, mas sempre procura melhorar com qualidade, sempre oferecer o melhor que você pode oferecer. Você, por exemplo, chegar, né, resolver um problema de alguém, né? Então, resolver o problema do seu cliente, né? De uma maneira indireta, por exemplo, você que está aqui é meu cliente, né? E aí, no caso, você pode ter comprado um curso nosso, um treinamento, afinal a gente é uma escola, né? A gente é uma academia, né? Mangabeira Academy, que é a minha empresa. Então a gente pode já ter te oferecido um curso, você já pode estar dentro de uns treinamentos, como aluno ou aluno, ou mesmo ainda não, e tudo bem com isso.
Mas só de impactar você com esse conhecimento, já te falar, por exemplo, tem a lista de espera da Academia da Alquimia da Mente, já te faz entender um mundo que você não conhecia. Né? Então, isso é atingível, é o que? Trazer elementos que possam ajudar você a ver, putz, será que eu vou atingir isso? Tá? Esse é o A. O R, na verdade, é de relevante. Então, vamos pensar, quando você pensa numa meta relevante, é relevante perder 200 quilos em um mês? Né? Pô, sei lá, eu acho que sim, né? Mas ao mesmo tempo, é relevante você perder 100 gramas por mês? Né? Alguma coisa tem errada, né? 100 gramas é muito pouco. Em relação a você ter um dinheiro, vamos pensar, você quer comprar um carro de 100 mil reais. É relevante você guardar R$ 1 por mês? Não é. Você vai ter que guardar mais de R$ 1, certo? Tem que ser relevante. Vamos pensar, você quer conversar com uma pessoa que você não conversou há muito tempo. Então, é relevante você ficar mandando o WhatsApp ao invés de ligar para a pessoa, sendo que, na verdade, você que precisa ligar? Não, não é relevante. Né? Ah, mas ela ou ele não viu, não deu azulzinho aqui no WhatsApp. Meu amigo, minha amiga, o celular serve para tudo e ainda serve para você ligar para as pessoas. Tá? É um tipo de banda, né, que a gente fala até de tecnologia, que não é Wi-Fi. São ondas diferentes, né? Elas têm uma frequência diferente, que nem a frequência do rádio, né? Criado pelo Nikola Tesla. É diferente, entendeu? Liga! É mais relevante você ligar do que falar, ai, a pessoa não viu a minha mensagem do WhatsApp. Aí manda outra mensagem, ai, você não vai me ligar? Ou, ai, eu mandei áudio pra você, você não ouviu? Né? Aí fica nesse lenga-lenga. Gente, o mundo precisa de pessoas fortes, não de pessoas que ficam usando a tecnologia pra se vitimizar, pra se explicar, sabe? Pessoal, o que tem de aplicativo no celular, você não tá, né? Tem para Android, iOS, tem um monte. Mas você se desculpar, você explicar o seu fracasso porque, na verdade, a pessoa não ligou, isso é fracasso. Isso é fracasso, é mediocridade, né? Por exemplo, você não está utilizando o seu raciocínio, a sua inteligência, né? Que ela aumenta cada vez mais que você se conecta, que você se medita, que você entra em sintonia, em ressonância com o campo quântico. Né? É você cuspir na sua criação, né? Cuspir no universo, porque na verdade você não está sendo sábio o suficiente para poder utilizar toda essa sabedoria para trazer mais coisas, né? Esse é o R, né? O T é tempo, né? Então o T é uma das variáveis aí. Se a gente pensa em quântica, aí a gente, né, fica louco, né? Porque o tempo não existe. O tempo, o Einstein falava que é relativo, né? O Einstein, na verdade, no começo ele discordou bastante do Max Planck. O Max Planck, na verdade, ele trouxe várias explicações que a mecânica quântica não estava conseguindo chegar, né? Que o Niels Bohr também estava tentando, entre outros experimentos que foram realizados naquela época. E o Max Planck ele conseguiu resolver várias equações matemáticas, as quais as pessoas não estavam conseguindo resolver. E, a priori, o Einstein não acreditou muito, ele achava que, na verdade, isso não era real. Mas conta-se que no final da vida dele, né, quando ele estava para morrer, já ele falou, não, faz sentido. Tanto que o Einstein, no final da vida dele, ele fala muito de Deus. Você pode procurar isso na internet, né, várias vezes sobre isso. Deixa eu pegar uma água aqui, peraí. Ele fala várias vezes de Deus, você pode procurar isso. Tem até uma história que fala do Einstein, que ele falou com a filha dele, né? Não sei se é mentira, tal, porque às vezes é aquela coisa, ficção baseada em fatos reais, né? Procura aí no Netflix, depois manda nas redes sociais, nossa, aí algum filme de ficção baseado em fatos reais, né? Mas é uma história bonita, né? Mas você tem, assim, uma perspectiva de que quanto mais você se conecta, isso a gente falou, e eu tô repetindo nas nossas lives, nossas aulas aqui da blindagem quântica, é que quanto mais você se conecta, mais você vai estar em sintonia com as antigas civilizações também. Porque, de uma certa maneira, como o tempo não existe uma só realidade, uma só dimensão, né? Não existe só esse tempo que a gente está vivendo, você sabe que também você está lá, né? Você, como ser, você também está lá, né? E você também está para lá, como você também está para cá. Então existem infinitas possibilidades de criação de matéria, como também existem infinitas possibilidades de energia. Você é como matéria e como energia. Então, se você é os dois, não existe tempo, porque é tudo mutável, é tudo possível, né? E aí quando pensa em técnicas meta smart em relação a tempo, por exemplo, emagrecer, você pensa, de novo, gente,
Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? O insistente aí, que tá querendo com que eu caia. Tem mais 10 minutos. Vocês estão me vendo, ouvindo aí? Só confirma, senão eu vou falar com nada. Confirma sim, tô te ouvindo, tô te vendo. Sim, sim, beleza, então vamos continuar. Tá, porque senão que nem aconteceu ontem à noite, eu fiquei falando, o pessoal travou e eu tava falando, né? E então assim, o tempo seria, eu quero emagrecer 200 quilos. Eu tô usando 200 quilos, não sei porquê, tá? Um número que apareceu, mas é fictício, né? Mas aí imagina assim, quanto tempo? Ah, uma semana. Gente, é impossível você emagrecer 200... Aí, é bariátrica. Gente, eu tô falando numa perspectiva natural, cuidando da alimentação, fazendo exercício, né? A gente pode aí colocar às vezes até 5 anos, dependendo, né? Mas até menos, lógico, né? Mas ao mesmo tempo, vamos colocar numa forma que o tempo é biológico, né? Porque às vezes você tem um metabolismo mais lento, então você tem que mudar seu metabolismo. Pode até entrar nutricionista, nutróloga, né? Varia. Em relação a você conversar com alguém, aliás, do carro, né? Que eu falei, o segundo era o carro. Então, assim, você quer comprar um carro. Então, em quanto tempo você quer comprar? Os 100 mil reais. Se você guardar 10 mil reais por 10 meses, você vai ter 100 mil. Mas você não pode guardar 10 mil, então você guarda menos, né? Ah, Diego, mas eu vou ter que financiar. Aí pensa se vale a pena na sua cidade ter um carro ou não. E aí, no caso, o Pai Rico e Pai Pobre pode te ajudar muito nisso. Porque você vai começar a entender o que é um carro, uma casa, se é um ativo, se é um passivo. E aí entra os seus hábitos, suas culturas. Tem gente que não quer alugar, acha que aluguel é perda de tempo. Tem gente que já entendeu que na verdade não é perda de tempo, né? Já entendeu o recado, mas enfim. Aqui não é conversão, tá? Aqui não é conversão. Você acredita no que você quer, mas a gente sabe que na verdade existem coisas que sempre em momentos que acontecem como esse que a gente está passando, existem coisas que acontecem. Existem coisas que acontecem. E aí, no caso, a economia é um mero elemento que a gente sabe que sempre vai acontecer, porque a religião do medo trabalha o medo. E quem, na verdade, comanda o medo, comanda o dinheiro também. Tá? Sempre vai acontecer isso. Porque dinheiro é poder, dinheiro é energia. Tá? Eu não vou explicar isso aqui, como eu já falei, eu explico dentro dos treinamentos, porque eu não posso falar, tá bom? E aí, no caso, em relação ao terceiro, ligar para alguém. Pessoal, ligar para alguém é algo instantâneo ou algo que demora? Eu fazer esse movimento, fazer em câmera lenta aqui, ó. Demorou ou foi rápido? Foi rápido, né? Ah, mas eu tinha muito trabalho, não liguei porque eu estava ocupada. Esse tipo de desculpa não cola mais. Esse dispositivo aqui, né, a gente tá com, eu tô com 5 ao meu redor, se der problema eu pego outro, né? Esse dispositivo, ele é instantâneo. Você ainda usar desculpinha que não ligou para alguém porque não tinha tempo, é falta de vergonha na cara. Né? Ah, Diego, mas você não conhece minha vida. Pois é, você vai se proteger com o seu subconsciente. E eu adoro gente vitimista, eu adoro, eu amo você vitimista. Porque na verdade você sabe que no fundo, você não quer se mexer. Você não quer mudar. Quer fazer uma técnica e aí entrar em cursos grátis e ainda achar que vai ser próspero, feliz e vai cocriar, manifestar sua realidade. Né? Eu vou falar sobre isso do ego, né? Até a Suzette colocou aqui. Orgulho impede a pessoa de ligar. É isso. Orgulho, ego, vamos falar, angústia, né? Você vai o quê? Comprimento de onda maior, então você vai ficar numa frequência vibracional mais baixa. Você quer que as pessoas estejam assim porque você quer que o quê? A vitimização leva a isso, né? Então o choque que está acontecendo agora é um choque de energias. E aí é irmão brigando contra irmão, né? E aí irmã brigando contra irmã. E aí as pessoas não sabem, novamente, volta para aquilo que eu falei, né? Entre duas pessoas brigando, tem um terceiro aqui, né? Entre duas pessoas brigando, tem um terceiro aqui. Entre duas pessoas brigando, tem um terceiro. E aí esse terceiro tá ganhando mais dinheiro, tá ganhando mais energia, e você tá brigando à toa. Né? Guarda sempre isso, pessoal. Tá? É importante, é muito importante com que você abra os olhos, né? E é isso, né? Eu acho que eu falei do planejamento de trabalho da Smart. E aí, no caso, não tem como, né, eu ficar falando sobre isso, porque tem 1 hora aqui, né, que a gente tem. Então, de complemento, eu coloco aí o livro do Kiyosaki. Leia, uma coisa que é muito importante, haja como uma criança, tá? O que uma criança é? Uma criança, ela é humilde.
humildade não é pobreza. Tem gente que fala, ele mora num bairro humilde. Ele mora num bairro pobre. Ele mora num bairro rico. Mas rico e pobre em relação a quê? Em relação à matéria. E isso eu explico dentro do Hércules. Quem está fazendo o método Hércules já ligou o software aí, né, já reprogramou a mente aí para entender que, na verdade, existem 5 riquezas: física, mental, espiritual, emocional e material. Quem, na verdade, tem humildade é um estado de espírito. Tá? É um estado de espírito. E uma criança, ela tem um estado de espírito, pessoal, que, na verdade, ela é o quê? Um estado de espírito da humildade. Né? E aí, no caso, o que acontece com você? Quando você é humilde o suficiente, você o quê? Está aberto a receber novas informações. Então, é mais fácil, por exemplo, uma pessoa humilde de aprender do que uma pessoa que coloca o ego acima de tudo. Eu vou falar isso no sábado, mas já dando uma palhinha, porque você vai ler o Kiyosaki, ou mesmo ver algum vídeo, e aí você vai ter pré-conceitos. Esses pré-conceitos são como se fossem memórias armazenadas, na verdade são, né? São memórias armazenadas, por isso que essa química, essa alquimia da mente é tão importante. São memórias armazenadas que elas vão impedir você de aceitar, às vezes, uma coisa que vai poder te ajudar. Né? Você vai criar suas próprias barreiras porque você acha que a sua vida é assim. Você nasceu assim. E aí entra naquela síndrome que a gente fala, que é a síndrome da Gabriela, né? que tem a ver com aquele romance de Jorge Amado, que aí no caso foi compactuado, aí as pessoas conheceram através do seriado, né? Da novela. E aí que eu nasci assim, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim. E aí o que acontece? Pô, legal, se você acredita nisso, beijinho no ombro, segue em frente, mas eu não acredito nisso, né? E quando, cara, pessoal, quando a gente fala do que a gente tá falando aqui, falar que eu nasci assim, eu vou morrer assim, novamente cuspir no universo, não é? O que você acha? Você não concorda comigo? Que a gente que menospreza o poder da criação, a gente menospreza o potencial quântico, a ressonância com o campo quântico, a gente impede com que essa energia, que era tão simples nas antigas civilizações, né? O contato com o coração, né? Uma coerência, né, entre o cérebro e o coração, você, na verdade, entender que você precisa dessa conexão, né? É tão gigante, é tão bela, é tão simples, é gratuita. Né? A gente tem pessoas, por exemplo, ao longo da história da humanidade que já inventaram tantas coisas que são gratuitas e, na verdade, conseguem ajudar a humanidade. Enfim, eu ia falar uma coisa, mas às vezes pode ser meio polêmico, mas para toda doença que é criada já existe a cura. Tá? Fecha parênteses. Para tudo que acontece sempre tem uma consequência, porque a pessoa que criou já sabe disso. Né? Então, por exemplo, quando Tesla, procura aí na internet, quando Tesla, na década de 20, ele criou o experimento dele, né, numa fazenda, sobre a energia magnética, ele descobriu que, na verdade, a Terra é um polo magnético e a Terra gera energia automaticamente e é uma energia gratuita, né, eles podaram ele direto. Nikola Tesla, procura ele. Né? O Tesla, na verdade, foi um dos maiores inventores. Ele foi um alquimista como eu, né? E ao mesmo tempo você percebe, pessoas assim que pensam diferente, elas são podadas, porque o sistema não quer que você seja livre. Entendeu? Se o sistema não quer que você... E eu estou dizendo a religião do medo. Os sacerdotes do medo, que estão dentro dos bancos, dentro dos governos, dentro das economias, dentro dos grupos sociais infiltrados, para levar as pessoas a brigarem umas entre as outras, né? E o terceiro poder sempre ganhar, né? Enfim, pessoal, a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu vejo que o Instagram vai me cortar, mas agradeço de coração, muita luz e prosperidade. Espero que você tenha gostado, aproveite. Se ficou alguma dúvida, volte na aula, porque eu expliquei, né? Dúvida. Amanhã, então, a gente vai falar sobre ranço aos ricos. Você aí que quer entender o porquê que está acontecendo com muitas pessoas. E no sábado, o ego. Por enquanto, são esses os temas que a gente tem e a gente vai amadurecendo aí, tá bom? Muita luz e prosperidade, forte abraço. Amei estar aqui.